Começando a nossa mini aula sobre yoga para a depressão de hoje. Nós vamos falar sobre a transformação na vida de uma pessoa com depressão que vem através das práticas do yoga, da yoga terapia. E para você que está vendo aqui, às vezes não conhece a diferença entre yoga e yoga terapia, você pode ficar pensando, mas por que eu tenho que fazer yoga terapia, né? O que é o yoga terapia? Qual que é a diferença de fazer uma aula de yoga em grupo e de fazer uma prática de yoga terapia com um terapeuta certificado? Então, a diferença é que na aula de yoga em grupo, ela é uma aula que ela não tem teor terapêutico. A gente não vai tratar de doenças, a gente não vai tratar de condições, a gente não vai corrigir as pessoas em si. Então, numa aula de yoga em grupo, a gente tem pessoas com mais flexibilidade, com menos flexibilidade, pessoas mais idosas, pessoas com problemas de saúde específicos, como fibromialgia, como alguém que tem um problema mecânico, né, que tenha quebrado um pé e não consiga se movimentar direito. Você tem pessoas ali com diferentes histórias de vida que isso vai gerar no corpo da pessoa também uma movimentação específica que é daquela pessoa, né? Pessoas com encurtamentos, enfim, a gente tem diferentes corpos ali e não tem como a gente tratar de forma terapêutica todos aqueles corpos nas aulas em grupo. O que a gente faz é preparar uma aula o mais equilibrada possível para que as pessoas possam se beneficiar e equilibrar a saúde delas de uma forma geral. Então, a aula de yoga em grupo ela é benéfica, sim, mas ela não é terapêutica. Já no yoga terapia, a gente vai utilizar diversas técnicas do yoga de forma individualizada para tratar aquela condição que a pessoa chega reportando para a gente. Dentro do yoga terapia, a gente vai trabalhar então com asanas, posições, que elas são conduzidas pela respiração. A gente vai trabalhar pranayamas, que são exercícios respiratórios para o controle do prana, né? Prana é a energia vital, que dá a energia que circula da vida para o nosso corpo. A gente vai fazer purificações, a gente vai fazer cantos, a gente vai fazer meditações guiadas, relaxamentos guiados, né? Os yoga nidras específicos. A gente tem autorreflexão. A gente tem aí uma conversa muito grande com essa pessoa para entender quais são os sintomas e poder dizer para ela o que ela pode fazer. Então, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou dar um exemplo mais prático. Se você chega para mim na minha aula e eu peço para você levantar os braços, você pode levantar o braço de diversas formas. Você vai levantar o braço assim, você pode levantar o braço e manter ele bem alongado, as mãos bem energizadas. Você pode levantar o braço com o ombro junto. Você pode levantar pela lateral. Deixar a mão frouxa. Você pode levantar pela lateral com a palma da mão virada para cima e com os dedos bem energizados. E você pode levantar com a palma da mão virada para baixo e aí chega aqui, dá um travamento aqui, você não levanta mais, porque o ombro limita essa subida se você fica com a palma da mão para baixo. Para eu subir o braço aqui, eu tenho que subir o meu ombro junto, senão não vai. Então eu tenho diversos caminhos para levantar o meu braço. E o caminho que eu percorro é diferente do seu, que é diferente daquela outra pessoa, que é diferente daquele. Provavelmente você se movimenta de uma forma diferente do seu pai. Ou igual à sua mãe, que você herdou esse padrão de movimento da sua mãe, você imitou esse padrão de movimento da sua mãe. Ou você pode ter sofrido um trauma na sua infância, por exemplo, quebrou a sua clavícula quando você era criança. Isso limitou o seu movimento. Aí quando você vai levantar o braço, você tem a tendência de levantar o ombro junto e dar essa gingada com o ombro para encaixar o ombro depois. Por quê? Porque quando você machucou a clavícula, você tinha essa dificuldade e teve que adaptar o seu movimento para poder levantar o braço. Então, seu corpo foi se adaptando e isso gerou uma memória corporal. Nesse caso aqui, ela é física. Então, da mesma forma que um trauma físico gerou uma memória corporal e um caminho de movimento por conta desse trauma, os nossos traumas emocionais, os nossos bloqueios mentais, as preocupações, todas as vivências que a gente teve na nossa vida estão estampadas no nosso corpo. A gente tem uma memória
muscular de tudo isso, a gente tem uma memória visceral de tudo que a gente sentiu, né? Quantas vezes você não tem uma memória de uma situação que foi emocionalmente carregada e você sente tudo aquilo de novo, como se você estivesse revivendo aquela situação. Então, realmente, o nosso corpo lembra de tudo isso. Por isso que o yoga terapia, quando a gente aplica técnicas específicas, a gente consegue ir lá naquela memória corporal, liberar essa memória, entender o que está acontecendo, de onde veio aquele trauma e ele é liberado. Quando eu libero essa memória corporal, então eu consigo traçar um planejamento de cura. Como que eu posso, então, educar esse corpo para que ele crie, então, um novo caminho de movimento, e com esse novo caminho de movimento, ele cria, então, padrões mais equilibrados, mais saudáveis, tanto de movimento quanto de respiração, de atitudes mentais, de comportamento de forma geral. Então é aí que a gente inicia esse processo de cura, através do movimento guiado pela respiração. Por que ele tem que ser guiado pela respiração? A respiração, ela é a coisa mais importante da nossa vida. Vocês já devem ter me visto. Se você é meu aluno, com certeza eu já falei disso para você e tem até um gráfico lá no meu feed mostrando essa imagem. Então a gente tem uma imagem de um triângulo representando o homem. Uma das pontas desse triângulo está a respiração, a outra a mente e o outro o físico. Então o que une a mente e o físico é a respiração. O controle do físico, o controle da mente, a união dos dois ocorre pelo controle da respiração. Por que a respiração é tão importante? Bom, fisiologicamente falando, a respiração é o que dá energia para as nossas células. É ela que leva o oxigênio para as células e permite, então, que esse oxigênio dê ignição nas mitocôndrias, que vão, então, gerar a energia, transformar a energia que a gente absorve da comida em uma energia que o nosso corpo consegue absorver. Então, numa forma que o nosso corpo consegue absorver e utilizar. Então, o segundo ponto, por que a respiração é tão importante? Então, a respiração, ela coordena o nosso humor. Ela tem essa capacidade de mudar o nosso humor, os nossos estados fisiológicos. Eu consigo ativar estados ansiosos e estados relaxados somente mudando o ritmo da respiração. Isso porque o nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que controla o funcionamento dos órgãos, ele tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. Um deles coordena as funções vitais de relaxamento, de digestão, de realmente preparar para dormir, preparar para o sono. O outro sistema, ele vai coordenar as funções de alerta. Estou aqui, estou pronto, cheio de energia para fazer um monte de coisa para correr. E não é só no yoga que a respiração é super importante, não, né? Quantas vezes a gente não vê exemplos em outros profissionais da saúde utilizando, né? Por exemplo, na dança, um treinador físico que vai ali preparar os atletas, tem que ter um ritmo de respiração para ser atleta olímpico, tem que ter um ritmo de respiração para ser um nadador, tem um ritmo de respiração para fazer um parto. Tem ritmo de respiração para você acalmar. Você está lá no psicólogo, o psicólogo vai falar, senta, respira fundo, vai trazendo a sua atenção para aqui agora. Então, assim, a respiração, ela é realmente muito poderosa, porque ela altera o nosso estado de humor, ela altera muitas funções fisiológicas. Então, por ela ser a única função autônoma do nosso corpo, do sistema nervoso autônomo que a gente consegue controlar, a gente controlando a respiração, automaticamente a gente consegue alterar o nosso estado fisiológico, o nosso humor e gerar, então, a partir de exercícios específicos, um estado fisiológico que a gente deseja, alterar o nosso humor e, assim, para um humor mais alegre, para um humor mais relaxado, dependendo da ocasião. E, então, a gente utiliza essas técnicas também. E justamente por isso que eu não posso dar o mesmo exercício para uma pessoa que tem ansiedade e para uma pessoa que tem depressão. Para uma pessoa que tem depressão, eu preciso trabalhar um sistema nervoso que vai me dar energia, me trazer esse estado de alerta. E para uma pessoa que tem ansiedade, eu tenho que trabalhar exercícios
de respiração, exercícios físicos que vão acalmar o sistema nervoso dela, que vai trazer relaxamento, melhorar o sono. Então são exercícios geralmente técnicas opostas, né? E no yoga terapia a gente trabalha sempre o movimento guiado pela respiração. É o que em inglês a gente chama de breath centric movement, um movimento guiado pela respiração, centrado na respiração. Então, lembrando daquele primeiro exemplo que eu dei do problema no ombro. Então, a pessoa começou a fazer o tratamento comigo, eu vou passar esse movimento para ela. Inspira, levando os braços ao alto, expira, desce. E eu vou falar para ele, então, eu vou colocar uma mão aqui no seu ombro e você vai levantar um braço e não vai subir esse ombro, ele vai fazer. Vai chegar um ponto, ele não vai poder levantar o ombro, eu vou estar segurando. E aí eu vou falar para ele, agora você desce. Então, eu estou reprogramando o corpo dele para recondicionar essa região. Inspira, leva, expira, desce. Ele vai entendendo que não pode levantar e ele vai percebendo a força que ele tem que fazer, o que muda no corpo dele. Inspira, leva, expira, desce. Quando a gente respira, prestando atenção no movimento que a gente está fazendo, os músculos que estão trabalhando, eles não exercem tanta força para trabalhar, e os músculos que não estão trabalhando, eles podem ficar relaxados, porque quantas vezes a gente não vai levantar o braço, a gente mesmo não tensiona toda essa região aqui em cima. Então, muitas vezes a gente tensiona e recruta músculos que não precisam para aquele movimento, gerando tensões, gerando couraças, movimentos repetitivos que com o tempo a gente vai gerando às vezes uma doença, uma lesão naquela região, por conta de um movimento inconsciente. Mas quando a gente traz a respiração consciente ali para aquele momento, para aquele movimento que eu estou fazendo, e eu coordeno o movimento junto com a minha respiração, eu presto atenção no que eu estou fazendo, eu percebo as áreas do meu corpo que estão trabalhando, eu percebo onde está tenso, eu consigo relaxar as partes que não precisam trabalhar e eu entendo aonde que está a trava. Se eu entendo onde está a trava, eu consigo liberar aquela trava no meu corpo e passar então a criar um novo padrão de movimento. E como a gente viu ontem, como as áreas onde a depressão atua estão muito interligadas, se eu consigo atuar no físico, eu naturalmente mudo o meu estado físico, meu estado fisiológico, que vai alterar as minhas emoções, a alteração das minhas emoções vão gerar novos pensamentos. Esses novos pensamentos vão me fazer agir de forma diferente, que vai me fazer enxergar diferentemente as situações que eu estou vivendo. Então, essas 5 áreas interligadas, se eu atuo em uma, né, por exemplo, físico, que é mais fácil da gente atuar e ver ali no corpo qual que é o bloqueio, é mais fácil então a gente atingir todas as outras áreas, e a gente vai indo assim por partes, né? Por isso que é importante o acompanhamento semana a semana. Eu vou criar ali para aquela pessoa um grupo de exercícios que ela vai fazer durante a semana, vai ver como que vai alterando vai checar como que ficou os estados dela durante aquela semana com aquele grupo de exercícios, e aí a gente avalia quais foram as energias que movimentaram, como que eu posso corrigir esse programa, o que está funcionando, o que precisa ser alterado, porque você mexeu aqui, soltou aquela emoção ali, aí você tem que lidar com aquilo, você lida com isso e vai aparecer outra coisa. Então a gente vai modificando o treinamento da pessoa ao longo do tratamento. O tratamento em si ele vai depender da gravidade da doença e também de cada corpo, né? Porque cada corpo vai apresentar sintomas específicos, memórias específicas. Tem gente que vai liberar super rápido, tem gente que demora um pouco mais para liberar. E tá tudo bem, né? Isso é bastante individualizado. Outra coisa que funciona demais para liberar os traumas no corpo é o Yoga Nidra. Você não entende o poder que o Yoga Nidra tem. Às vezes, 30 minutos, 45 minutos de um Yoga Nidra, que é um relaxamento guiado, ele vai te colocar num espaço tão acolhedor, que vai te dar esse relaxamento tão intenso a ponto de você liberar emoções e traumas inconscientes que estão ali no seu corpo emocional, no corpo mental, que você já nem sabia, que não tinha consciência daquilo, travamentos
pensamentos no próprio corpo físico que vem à tona e liberam esse espaço para que você se cure, para que essa memória então possa ser liberada, tratada. E ela vem numa energia muito bonita, ela vai se dissolvendo, e quando a pessoa sai do Yoga Nidra, ela já está com aquilo resolvido, assimilado, integrado na energia dela, porque veio a consciência e ela integrou aquela sombra, deu espaço para que ela existisse ali na consciência e ressignificou. Muitas vezes, quando a gente acorda do Yoga Nidra, a gente entende o que aconteceu, perdoa e está pronto para seguir em frente. A gente entende o que a gente tem que fazer. Bom, é muito emocionante, muito bonito para mim falar de tudo isso. Me emociona muito porque eu vivencio isso todos os dias na prática, essas curas pessoais, e vejo isso nas outras pessoas. Eu sei o poder de transformação que o yoga tem na vida das pessoas. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, manda mensagem, pergunta pra gente amanhã às 7 horas, às 19 horas na noite, né? Eu e a Lidiane vamos entrar lá pelo Instagram do Manipura, respondendo as questões de vocês, falando um pouco mais sobre o yoga para a depressão. E eu queria pedir a ajuda de vocês para compartilhar esse material, né? Clica no aviãozinho aqui, manda para as pessoas. Esse stories vai ficar aqui disponível só 24 horas. E eu tenho certeza que muitas pessoas podem se beneficiar com essas informações, tendo auxílio de pessoas especializadas, porque eu sei o que é você passar pela depressão e não ter o apoio das pessoas que estão próximas de você. Não porque elas não queiram te ajudar, mas que elas não sabem o que fazer quando você está nessa posição, né? Quando você está doente. Muitas pessoas falam coisas pra gente que acabam deixando a gente pior, magoando ainda mais a gente, fazendo a gente se sentir invalidado. E é extremamente importante a gente ter esse apoio de pessoas especializadas. Eu ouvia muito das pessoas, amigos, familiares, pessoas que eu considerava assim como família, com quem eu me abria. Quando a gente se abre, quando a gente está com vontade de se suicidar, quando a gente está com depressão, a gente se abre para alguém, é porque a gente está pedindo socorro, a gente já não sabe mais o que fazer para melhorar. E a gente expõe o que a gente está sentindo. Muita gente ainda tem preconceito, fala pra gente que isso é frescura, fala, ai, de preguiça, vai trabalhar. Eu ouvia isso da pessoa mais próxima de mim. Assim, a pessoa achava que eu estava fazendo aquilo porque eu não queria trabalhar, porque eu queria ficar o dia inteiro na cama. Ou então alguém fala assim, tem gente que sofre muito mais do que você e não quer se matar. Isso aí é falta de Deus. E muitas outras frases que as pessoas falam pra gente achando que tá dando uma motivação pra gente, tá tentando dar uma razão pra gente, mas na verdade aquilo deixa a gente pior, faz a gente se sentir um lixo, invalidado. Então, fechando aqui, depressão é doença, mas é uma doença que tem cura. Você pode buscar ajuda especializada, e se você tem alguém assim nesse quadro na sua família, busque ajuda especializada para que você consiga orientar essa pessoa da melhor forma possível e adaptar, deixar a vida dela o mais confortável possível. Porque se você fala coisas para ela quando ela tenta pedir ajuda e você faz ela se sentir pequena, invalidada, faz sentir coisas negativas, ela vai começar a mentir, falar que tá bem, vai começar a se enganar e aí o quadro só vai piorar. Eu vou deixar linkado aqui o perfil de uma psicóloga para ajudar vocês com essa questão de o que falar e o que fazer quando alguém está com tentativa de suicídio ou em depressão profunda. You say take me on a treasure hunt.